capítulo 17 do Evangelho de João. A gente começou no capítulo 1, né? A gente está passando tudo o Evangelho de João. Oração de Jesus, né? Sim. Então, esse capítulo, a gente viu que Jesus, ele tinha já entregue, no capítulo 16, ele tinha já entregue o destino dele, né? Sim. Que ele já estão ciente que ele vai para o Pai. É aqui agora, no capítulo 17, ele está colocando entre as mãos do Pai ele mesmo, nessa oração, porque o capítulo 17 é uma oração só, não há outra coisa. Ele coloca nos primeiros versículos ele mesmo entre as suas mãos, para que ele seja glorificado, para que o Pai seja glorificado através dele, e que o Pai também o glorifique. E depois, a partir do versículo mais ou menos 6, ele já faz uma oração para os discípulos, mas realmente para os discípulos de lá. Você ligou? Liguei. A partir do capítulo 19, do versículo 19, mais ou menos, ele está orando para todo mundo. Claro que hoje, quando ele está orando para os discípulos, a gente pode se considerar também discípulos, né? Porque lá, na verdade, ele está orando para eles, porque ele está consagrando eles de discípulos para apóstolos. Né? Ele está pedindo para o Pai que ele guarda eles, que eles se tornem apóstolos, que eles vão realmente abrir a primeira igreja, né? Esses aqui, para quem ele está orando. É que ele não perdeu nenhum, etc. Então a gente vai ler. Então, capítulo 17, versículo 1. Depois de dizer todas essas coisas, que era o destino dele a respeito da nova aliança, Jesus olhou para o céu e orou. Você vê que o jeito de olhar, ele olha para o céu e orou. Ele não fez alguma cerimônia, ele não está falando que ele se colocou de joelho. Essas coisas têm que ser espontâneas na oração. A gente não tem um tem que usar as mãos, o outro tem que fazer. Não, tem que fechar os olhos. Tem muitos líderes que peçam para levantar, para sentar, para abrir os olhos, para fechar os olhos. Isso não é oração espontânea. Isso na verdade, não vem do Espírito Santo. A gente tem que procurar receber a palavra da oração a partir do Espírito Santo. Como ele fez aqui. Aqui ele olhou para o céu, porque o Pai está no céu. Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Olha que essas coisas interessantes que ele está falando aqui. Ele pede para glorificar o Filho. O Filho, a gente sabe que é ele mesmo, hein? Ele sempre existiu junto a Deus. Mas, no caso aqui, ele veio se encarnar na Terra, entre a gente, entre as pessoas daquela época, sendo crucificado. Então, ele tem essa parte humana, hein? Eu queria abrir um parênteses também aqui, para a gente entender bem por que Jesus existia antes e por que ele existe depois. Porque em vários lugares da palavra está escrito que Jesus sempre existiu, né? Que ele estava com o Pai na criação do mundo. A gente vai ver até nesses capítulos, se não me engano. Então, para vocês, a eternidade, ela começa quando? Quando a gente morre? Não, já começou já, né? Então, se é eterno, não tem início. A eternidade tem fim? Tem um fim? Não, é eterno. Então, se é eterno, então, se não tem fim, também não tem começo, porque é eterno. É como se fosse uma roda, um ciclo. Não tem um início, agora começa a eternidade, aqui ela acaba. Não é? Então, Jesus, ele sempre existiu. Você sempre existiu. Na onisciência de Deus, se você vai para a eternidade, como você pode ser eterno se você não começou a existir já antes? Ele fala, como fala? Desde o ventre. A gente, todo mundo, já existia. Agora, a gente está planejado, mas não é que a gente está predestinado a ser salvo. É uma grande diferença. Entre a eternidade e a predestinação. A gente é destinado, é predestinado a existir. Por quê? Porque a gente tem uma opção, uma oportunidade de poder, graças a Jesus Cristo, antigamente a Deus, a lei, que não justificava, mas na época justificava, você cumpria ela, então, de entrar para a eternidade também, mas com Deus.
Agora, se a gente está na eternidade sem Deus, a gente continua na eternidade, mesmo morto, mas sem Deus. Então a gente vai estar lá queimando, sei lá como, não sei exatamente como vai ser, porque não está muito bem explicado, mas vai ser uma coisa ruim. Porque vai ter ranger de dentes e choro para a eternidade, porque não existe nada que não seja eterno como Deus. Tudo é eterno. Deus é espírito, ele é eterno, ele existia sempre. Isso é uma coisa que o ser humano não consegue conceber na cabeça. Eu não consigo imaginar que tudo já existiu, não tem um início. Mas mesmo se a gente quer pôr um início, a gente vai pôr um muro aqui, tá? Aqui é o início. E desse lado do muro, o que tem antes do início? Já existia, tem algum vazio, tem alguma coisa que existe, onde eu poderia pôr alguma coisa. Porque se tem nada, então tem que ser um muro muito grande, então tem um muro. Entendeu? O que tem atrás? Não tem essa noção de eternidade para o ser humano, ele é sabedoria é limitada, a gente não... completamente. É para a gente reconhecer a grandeza e a glória de Deus. Se ele tivesse feito a gente igual a ele não poderia reconhecer o bem do mal, o bom do ruim, etc. Hein? Então, isso vai nos ajudar a entender depois todos esses princípios de destino e de predestino. É muito importante ter essa noção de eternidade, mas que a eternidade não é obrigatoriamente uma coisa porque a gente existia, a gente já está com Deus. Exatamente como Judas. Ele foi anunciado, foi já predito que ele ia trair. A gente vai ler. Mas só que ele não foi predestinado a trair, porque o próprio Jesus fala que ele se desviou. Entendeu? Então, para a gente é meio complicado a entender, é verdade. Então, ele concede, versículo 2, né? 3. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Vou reler. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro. Sem a gente conhecer Deus, é impossível a gente conhecer a eternidade. O único que criou a eternidade, que é eterno, é Deus, é o seu Filho, é o mesmo. Quando a gente entendeu, né? Então, a vida eterna é isto: conhecer a ti, Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus. É a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo, para a gente poder conhecê-lo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Jesus, ele realmente glorifica a Deus porque ele não falhou na sua missão. E a gente tem que ter Jesus assim como modelo, para a gente não falhar na nossa missão. A gente tem justamente Jesus, a graça de Jesus, para nos ajudar. Naquele tempo eles não tinham. Que minha versão. Eu te glorificarei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Então, ele está falando, agora, eu sou ser humano, você me enviou aqui. Eu sou uma parte ser humano, é completamente forte, na verdade, é completamente humano. Aí ele fala, agora me glorifique para eu poder voltar onde eu esteja, antes, ao teu lado, antes do princípio deste mundo. Então, ele é eterno também, ele não existia já antes do princípio deste mundo, só que ele não apareceu como tal, como Salvador, né? Porque ele era Deus. Como ele longamente explicou, acho que no capítulo 14, né? Que eles são um só. Eu revelei teu nome àqueles que me deste. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Não é? Aqueles que me deste. Porque ele veio no mundo, eles aceitaram Jesus. Quer dizer, aqui ele está falando dos discípulos, hein? Que vão se tornar... porque depois ele vai falar que ele não perdeu nenhum. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me junto para ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo, eles sempre foram teus, eternamente. Tu os deste a mim.
E eles obedeceram, não é que ele deu para obrigação, Deus não é tirano, ele não obriga ninguém, eles eram destinados, eles obedeceram, mas não eram predestinados, você não precisava obedecer. Uma coisa é destinada pela onisciência de Deus, não, ele sabia que seriam eles, mas todos têm um livre-arbítrio, pode não escolher, mas ele sabia, não é? Ele sabia que Judas ia trair, mas ele não criou ele para trair. Ele podia ainda escolher. Não ia mudar nada, entendeu? Porque, na verdade, foi ele. A gente vai ver aqui, não nesse capítulo, mas, na verdade, foi Jesus que se aproximou dos guardas. E Judas estava junto. Mas ele viu os guardas e foi falar, o que vocês estão querendo? A gente procura Jesus. Então, entendeu? Então, ele podia realmente recusar de trair. Ele tinha essa escolha. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo, eles sempre foram teus, tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. E eles a aceitaram. Eles a aceitaram a mensagem. Por que ele precisa falar isso? Não era necessário. É porque eles tinham a escolha. Senão ele não precisa falar que eles aceitaram a mensagem. Eles poderiam a recusar. E sabem que eu vim de ti. E creem que tu me enviaste. Vocês se lembram quando eles falaram? Quando Jesus falou, agora vocês creem. Vocês lembram que ele falou, agora que vocês estão crendo em mim? Há pouco, talvez 2 capítulos atrás, né? Agora que vocês estão crendo. Então, eles começaram a crer. Agora ele está confirmando e creram em mim. E creram que você me enviaste. Agora, capítulo 9. Minha oração não é por este mundo, mas para aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Já na onisciência diz do Senhor sempre. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim. E eu sou glorificado por meio deles, dos discípulos. Porque agora eles creram, e os discípulos que vão se tornar apóstolos vão glorificar Jesus, iniciando a nova aliança, a igreja como ela não existia. Nunca existiu igreja antes. A igreja é o corpo de Cristo. Então, como é interessante, como a gente vê como começou todas as coisas com a igreja, com a graça, a nova aliança, o corpo de Cristo. É maravilhoso isso. Tudo que me pertence, agora deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Aí que eu entendo que ele os protegi com o poder do nome que Deus deu a Jesus, certo? Porque ele era homem, Jesus. Aí ele recebeu o Espírito Santo e conseguiu o proteger com o poder que Deus deu para ele, certo? Mas isso não se aplica aos discípulos. É isso que eu queria... Você está entendendo? Quando ele fala que você me deste. Não era para os discípulos, era para ele. Desta ele. Aí, eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito, que é o Judas. Né? Vamos ler em Atos 16, 16 a 26. É logo 2, 3 páginas depois. Que a gente está quase no final de João. Capítulo 1, aqui é 16 a 26, isso. Que o que aconteceu com Judas, né? Porque ele traiu e como foi. Então vamos 16. Irmãos, era necessário que se cumprisse as Escrituras a respeito de Judas. E não está falando que ele era predestinado, ele está falando que era necessário que se cumprisse a Escritura a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus.
Ele guiou eles até Jesus. E Jesus se aproximou e se entregou. Esse acontecimento havia sido predito, anunciado, profetizado pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um dos nossos. Então, falando, Judas era um dos nossos, era um discípulo, igual. Então não tinha diferença. Era um dos nossos. E participava do ministério conosco. É alguém que se desviou, ele participava do ministério, não é? Com eles, ele se desviou. Agora vamos então ler em Zacarias 11:2. Zacarias, eu posso pegar, é logo antes do Novo Testamento. Ele participava do... Não, calma, eu vou ler agora em Zacarias, porque não está escrito aqui, esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Vamos ver onde está predito isso nas Escrituras, para demonstrar que Judas realmente foi anunciado, mas ele não foi predestinado. Zacarias, quanto que eu falei? Não, em Atos 1:17, peraí. 11, capítulo 11, versículo 12, de Zacarias. É maravilhoso quando a gente tem que saber essas coisas. Capítulo 11, versículo 12, né? Contudo, então eu lhe disse, se quiserem, pagam meu salário, mas se não quiserem, não me pagam. Eles me pagaram 30 moedas de prata. Eu não vou ler tudo que tem antes, mas é exatamente isso. A gente está prevendo o Zacarias a traição para com dinheiro, né? uma subordinação. Né? Aí, em Salmos 41:9, o rei Davi também fala... Salmos 49. Vamos ver algo que ele está se referindo. É o versículo 9. Não, é Salmo 41, versículo 9. Até meu melhor amigo, em quem eu confiava, e com quem repartia meu pão, voltou-se contra mim. A gente foi na ceia, né? Ele deu uma se não entendeu quem é que atraiu. Você vê como é maravilhoso? Está tudo lá na Escritura, mas mesmo assim, ele fala que estava predito. Mas não é predestinado, certo? Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu. Estou continuando em Atos, certo? Em Atos, até o 21, quanto que eu tinha falado? Atos 1, 16 a 21, né? 26. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu, por sua perversidade, não porque estava predestinado, porque pela perversidade dele, certo? Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu no meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém e eles deram ao lugar o nome aramaico de Aceldama, que significa campo de sangue. Pedro continuou, estava escrito no livro de Salmos que a sua casa fica desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupa o seu lugar. Esse aqui está em Salmos 69:25, não vou ler. Agora, portanto, devemos escolher um dentre dos homens que estiveram conosco durante o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia que foi tirado do nosso meio e elevado ao céu. Eu vou reler esse 21, que ele é muito importante em relação aos apóstolos. Agora, portanto, devemos escolher um dentre dos homens que estiveram conosco com os outros discípulos todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado, o Senhor, por João Batista, até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu. Então ninguém pode ser apóstolo, que não tem que ser alguém, está escrito aqui, que andou com os discípulos, e que viu o batismo de João, e que
até Jesus ser elevado. Ninguém outro pode ser. Isso é um apóstolo, não está isso aqui? Então, quem se denomina hoje apóstolo, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. São discípulos. Mas os apóstolos receberam uma missão, eles receberam a oração de Cristo para poder iniciar a igreja, e pronto. Então, não pode depois haver outra igreja, outro início. Acabou, a gente continua o que os apóstolos fizeram, que foi abençoado e ordenado por Jesus, entendeu? Então, indicaram 2 homens. José, porque eram 2 que tinham andado com ele. Não acabou. O escolhido se juntará a nós como testemunho da ressurreição. Tem que ser testemunho da ressurreição ainda. Então indicaram 2 homens. José, chamado de Barsabás, é conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida, oraram. Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolos para substituir Judas neste ministério. Pois ele se desviou. É por isso que eu quero ler. Porque está escrito aqui, pois ele se desviou. Então, é mais um atestado que não era para ele se desviar. Tudo bem. O Senhor é onisciente, Deus falou que foi predito, mas ele se desviou, não por obrigado. Não está escrito, mas ele era predestinado a se desviar. Em lugar nenhum a gente vê coisa assim. E foi para seu devido lugar, porque se desviou. Então lançaram a sorte, e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Então, o apóstolo é isso. Não há nem como imaginar ter apóstolos hoje. Uma igreja tem um apóstolo que traz coisas do Senhor. Isso aqui não existe. Não existe. Não pode existir. Aí, continuando em João, certo? João 13, 17, 13. Agora vou para a tua presença, enquanto ainda estou no mundo. Digo estas coisas para que eles tenham a minha plena alegria em si mesmo. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. É isso que a gente sempre fala, o mundo gosta da gente. Se gosta, tem alguma coisa errada. É verdade. Mas não é? Se gosta da gente, tem uma coisa errada. Então, é lógico. Ele fala, eu lhes dei, o mundo os odeia, porque eles não são do mundo. Então, se a gente não é do mundo, como que eles vão gostar da gente? Como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, porque os proteja, mas que os proteja do maligno. O que a gente pode pedir é que realmente o Senhor nos guarde dentro da sua proteção, colocando em volta da gente, e nos protege de todos esses flechados do maligno que quer nos desviar. Mas a gente não pode ir num convento. Né? Ele não pede para tirar eles do mundo, enclausurar sei lá onde, para não ter contato. Não, também não faria sentido todos os preceitos que Deus mandou pra gente. A gente devia obedecer porque a gente estava preso. Não teria nem mais ministério nenhum. Não ia ter tentação nenhuma. Só... A gente seria a luz para quem? O sol para quem? Como também eu não sou. Consagre-os. Consagrar é dedicar, é separar, é santificar. Consagra-os em quê? Na verdade, que é a tua palavra. A palavra já existia, hein? Todos os profetas, é tudo. Então, consagra-os na tua palavra, separa-os. Ele está falando isso por quê? Porque eles vão continuar essa palavra, esses 12. Assim como, esses 11 lá no caso, mas depois 12, de novo. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Então, ele não os envia num convento. Eles enviam ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados, santificados na verdade da palavra, que ele acabou de falar, né? Então, isso a gente pode pegar claro para a gente também agora. Agora ele começa, a partir desse 19, ele começa a falar também de todo o mundo inteiro. Ele se entregou, hein? Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Seja estudar, é para não esquecer. Mas tá bom.
Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim. Você vê que ele está orando agora para todos nós? Porque ele fala, não estou pedindo só para os discípulos, mas para todos aqueles que crerão em mim, que são por vir ainda. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. E como tu estás em mim. Aí ele repete como ele é um, né? Pai, eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste. Oh, como maravilhoso. Ele deu aos apóstolos a glória dele mesmo, hein? E a gente tem essa glória. A mesma glória que os apóstolos, se a gente faz realmente o Senhor quer, se a gente entra dentro dos preceitos do Senhor. Eu dei a eles, que somos nós hoje, a glória, não como apóstolos, mas como discípulos, que tu me deste, para que sejam, nós somos um com o Senhor ou não? Nós somos, então é para nós. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo o mundo saiba. Isso aí levará as boas novas para o mundo, hein? Para o mundo que na época era mais limitado ao mundo romano. Saiba que tu me enviaste e que eu os amo tanto quanto tu me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Isso aí ele está falando que, na verdade, ele vai advogar e nos defender, para que todo mundo que crê nele esteja no mesmo lugar que ele, junto a ele. Como é maravilhoso, é fantástico, como ele acaba aqui. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então, eles verão toda a glória que me deste, porque me amastes antes mesmo do princípio do mundo. Volta aqui o princípio da eternidade, porque me amastes antes. Então, ele nos amou também antes. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos, que somos nós hoje também, sabem que continuarei a fazê-lo, o que ele está fazendo hoje, através do Espírito Santo. Estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Isso é maravilhoso. A gente só tem que agradecer a Deus, a Jesus, para tudo que ele promete para a gente. Porque essas aqui são promessas que a gente... Pai justo, o mundo não te conhece. Nós ele te conhece, nós o conhecemos através dele, através do Espírito Santo. E estes discípulos somos nós, sabem que tu me enviaste. A gente sabe ou não que ele foi enviado pelo Pai? A gente tem essa convicção. Eu revelei teu nome a eles. Ele nos revelou o nome do Senhor. Revelou, hein? E continuarei a fazê-lo, porque ele fez. Porque ele continua hoje com a gente. Então, teu amor por mim estará neles, em nós. A gente deveria ler assim. Então, o teu amor por mim está em mim. E eu estarei, e você estará em mim, ou em nós. É maravilhoso, sabe? Vamos agradecer. Senhor, eu te agradeço por essa palavra de fé, essa palavra que nos dá essa convicção em nosso coração, que tudo que você fez, Senhor, já era no teu coração, nós já eram planejados. E também a nossa escola já era planejada, porque na tua onisciência você sabe disso, mas a gente obedeceu. Como o Senhor falou no início desse capítulo, mas eles obedeceram, por isso que não se perderam. E nós obedecemos para que a gente não se perca, porque sabemos que um não obedeceu e se perdeu, Senhor. Tudo depende da gente, da nossa obediência, da nossa prática, Senhor, da prática dos teus preceitos. A gente tem que demonstrar, Senhor, que o Senhor está em nós. A gente tem que demonstrar para os outros o teu amor para nós, para que eles também possam sentir esse amor através da gente, Senhor. O Senhor falou que o Senhor nos envia no mundo, que o Senhor não nos tira do mundo. Então, que a gente possa testemunhar
todos os dias, Senhor, a cada ocasião que o Senhor nos coloca na nossa frente, do teu amor, Senhor.